Abre sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus 7, quem encontrou, diga amém. Glória a Deus, vamos ler. Mateus 7, 24. Você conhece bem essa passagem. Como Deus tem buscado nos alinhar nossa vida com o reino, com os céus. E eu creio que Deus tem mais uma palavra para nós nesse propósito, nesse sentido. Mateus 7, 24 diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compararei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Fecha os olhos, vamos orar. Pai, nós estamos diante da tua presença, precisamos ouvir a tua voz, precisamos de uma direção do teu Espírito para as nossas vidas nessa noite. Pai, ainda que não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas que seja aquilo que nós precisamos ouvir do céu. Fala conosco, Pai, a começar em mim. Queremos alinhar a nossa vida com o Senhor, queremos alinhar a nossa vida com os céus. Ó Pai, queremos viver no centro da tua vontade. Por isso nós precisamos da tua palavra, nós precisamos da tua voz. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Aleluia. Amém? Vamos ler novamente. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, caiu, foi grande a sua queda. Queridos, essa passagem aqui todo mundo já leu, já ouviu, já participou de alguma ministração. E essa palavra é uma palavra muito importante para a realidade da nossa vida e do nosso dia a dia. Porque essa palavra, ela traz um paralelo de situações extremamente iguais, vivenciada por estruturas diferentes. Amém? E num propósito de alinhar a nossa vida com o céu, por que, querida, a importância de um alinhamento de Deus para as nossas vidas? Por que a importância de nós alinharmos a nossa vida com os céus? Porque eu posso estar à igreja, eu posso vir ao culto, eu posso dizimar, eu posso ofertar, se eu quiser eu posso até ceiar, eu posso participar de ministérios, ter os meus ministérios dentro da igreja, estar servindo ao Senhor, mas com uma vida totalmente desalinhada com Deus, com uma vida totalmente desalinhada com os céus, com uma vida totalmente desalinhada com a palavra, vindo à igreja e praticando tudo isso que eu disse, mas fora da vontade de Deus. Isso vai trazer consequências ruins para a minha vida. Isso vai gerar acontecimentos ruins para a minha vida. E eu estabelecerei propósitos na minha vida que não serão alcançados. E em alguns momentos vai gerar revolta com Deus. Por quê? Porque eu estou vendo o irmão que vem e congrega na mesma igreja que eu, e senta na mesma cadeira que eu, e toma do mesmo pão e do mesmo suco, que dizima no mesmo gasofilácio, que ouve os mesmos louvores, que ouve a mesma palavra, mas que colhe frutos na sua vida diferente do que o meu. Então eu
O ser humano, como muitas vezes ele se sente vítima de tudo e de todos, ele vai responsabilizar que Deus não o ama, que ele faz tudo, mas que Deus não o abençoa. Por que que Deus abençoa mais o irmão fulano de tal do que a minha vida? Por quê, querido? Porque há um desalinhamento com os céus, há um desalinhamento com a palavra. Eu posso não concordar com o pastor, eu posso não concordar com o nome da igreja, eu posso não concordar com a denominação, mas a palavra de Deus não pode existir questionamento perante a palavra, porque é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é o manual do fabricante, é o viver, e ela é simples, querido, é o vivê-la, é o vivenciá-la, e eu vou colher os bons frutos, e é eu desobedecê-la e não vivenciá-la, e eu vou colher os frutos ruins. Então isso é fato. Então o que Deus tem nos cobrado nesses dias, palavra após palavra, dia após dia, para que nós possamos, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, sabendo das nossas limitações e das nossas falhas, da nossa pequenez, que nós possamos alinhar a nossa vida com Deus, alinhar a nossa vida com os céus, alinhar a nossa vida com a palavra de Deus, porque a partir do momento que existir esse alinhamento com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, querido, Deus vai te abençoar, porque Deus tem prazer em nos abençoar, Deus tem satisfação em nos abençoar. A Bíblia diz que se nós, pais terrestres, quantos são pais aqui? Levanta a mão assim, querido. Quantos já fizeram um esforço que estava além da tua capacidade para fazer alguma coisa para o seu filho, querido? Quem já fez isso? Quem já comprou algo que você sabe que ia ser difícil você pagar, mas porque era para o teu filho você comprou? Quem já fez isso, querido? Quem já deu para o teu filho, para o seu filho, aquilo que você mesmo sabe que você não poderia desfrutar e que você nunca teve e ganhou dos seus pais? Você fez loucura para dar para os seus filhos aqui? Quem é capaz de fazer uma loucura pelos seus filhos aqui, querido? Isso não é hipocrisia. Realmente você faz. Porque você é pai, você é mãe, você ama. E você ama mais do que você mesmo. Sim ou não? Ama mais do que você mesmo. Se o seu filho estiver condicionado em estar bem, e para isso você houver a condição de perder um dedo, pode ter certeza, você vai perder o dedo, querido. Você que é filho, quantos filhos tem aqui, querido? Pode saber que se você precisar do dedo do teu pai vai te dar o dedo dele. Ele não vai pedir esforço, vai fazer loucura. E eu tenho certeza que aqui existe pais que estão talvez sofrendo financeiramente, tendo consequências, passando por algumas dificuldades, porque eles fizeram loucura para os filhos. Fizeram, e se precisar fazem, e continuarão a fazer, e farão quantas vezes for necessário. Sim ou não, pais? Verdade. E sabe o que a Bíblia diz? Que se nós, pais terrestres, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Querido, se você, pai, é capaz de fazer grandes coisas e loucuras incontáveis pelos seus filhos, imagine o Pai Celestial, que me ama, que te ama, numa proporção incalculável. Então nós entendemos que Deus tem prazer em nos abençoar. Só que o nos abençoar, existe princípios. Eu preciso estar alinhado com os céus. Eu preciso estar alinhado com a palavra. Ninguém é perfeito, mas eu preciso buscar viver a minha vida dentro da palavra. E isso requer renúncias, isso requer eu abrir mão de amizades, de lugares, de pessoas, de palavras, de coisas minúsculas a coisas maiores, para que eu me alinhe com os céus e permaneça alinhado com os céus, querido, porque quando você está alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, pode se levantar o mundo inteiro contra a tua vida, Deus vai te abençoar. Quando você está alinhado com a palavra de Deus, querido, o inferno inteiro pode se levantar contra a tua vida, Deus vai te abençoar. Quando você está alinhado com a palavra de Deus, querido, pode levantar o mundo inteiro e o inferno inteiro, e Deus vai te abençoar. E querido, e a bênção que Deus tem para mim e para você, quantos têm sonhos aqui?
tem desejo aí no seu coração? Sabe o que Deus tem para você, querido? Muito além do que está aí. A Bíblia diz que Deus tem para mim e para você o que os nossos olhos não viram. Querido, o que você sonha, você já viu? Você já viu, com certeza. Deus tem para você o que você nem viu ainda. Deus tem para você o que os teus olhos não viram. O que você nunca ouviu falar, Deus tem para você. O que nunca esteve no teu coração, Deus tem para você. Então, sendo assim, eu tenho certeza, Deus tem um propósito de nos abençoar. Porém, para que isso se cumpra, nós precisamos estar na palavra. Na palavra. Alinhar a nossa vida, renunciar o que for necessário. E aqui nós vemos no contexto dessa palavra aqui, que fala sobre os dois alicerces. Nós vemos aqui que o Senhor no verso 24 diz: todo aquele pois que escuta essas minhas palavras e as pratica. Só que no verso 26 também diz: aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre. Então nós vemos aqui que tanto um quanto o outro escuta a palavra, ouve a palavra. Como aqui na igreja, todo mundo está ouvindo a palavra. Todo mundo está escutando a palavra. Tem alguém surdo aqui, querido? Tem alguém surdo aqui? Levanta a mão. Se tiver, já foi curado, porque ouviu. Então não tem ninguém. Se tiver, foi curado. Todo mundo está ouvindo a palavra. Aí, querido, nós começamos a alinhar ou desalinhar quando nós vivemos ou deixamos de viver. Então a palavra diz aqui: aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Porque João 8,32, a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a verdade e vivo a verdade, a palavra me liberta do errado. E eu vou me alinhando com os céus. Sabe por quê, querido? Tanto um quanto o outro escutou a palavra, mas a diferença está em viver a palavra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu tenho conhecimento da Bíblia, eu posso saber citar Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo, e citar a Bíblia até Apocalipse, e falar, e aqui falar isso, e aqui falar aquilo lá, e ali e tal. Mas se eu não colocá-la em prática na minha vida, nada adianta, é letra. Letra mata, Espírito vivifica. Espírito fala de vida, e fala da vida de Deus em nós. Amém, querido? Da vida de Deus em nós. Então a palavra tem que ser vivida. Vira para o seu irmão e fala para ele: a palavra de Deus é para ser vivida, colocada em prática. Amém, querido? Se nós começarmos a colocar em prática na nossa vida tudo aquilo que nós já ouvimos, tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós temos conhecimento da Bíblia, Deus muda totalmente o contexto da nossa vida. Esse é o desafio, viver a palavra. Deus mudou a minha própria vida quando eu me posicionei a viver aquilo que eu prego, aquilo que eu conheço dentro da palavra, colocar aquilo como princípio e alinhamento. E querido, você não é perfeito, eu não sou perfeito. Nós podemos dar passos fora da palavra? Não podemos nem deveríamos, mas nós damos. E quando eu dou um passo para a direita, fora da palavra, quando eu dou um passo para a esquerda, fora da palavra, quando eu avanço onde a palavra não está, quando eu recuo onde a palavra não está, eu devo fazer uma coisa só, querido: arrependimento, e voltar a me alinhar com os céus. Amém? Quando você vacilou, saiu, desviou, caiu, cometeu um erro, uma falha, não permita Satanás te arrastar para o mundo e para fora da palavra, querido. Volte para a palavra, se arrependa e se alinhe novamente com a palavra. Esse é o propósito de Deus. O viver da palavra é edificação para a nossa vida. Por isso aqui, querido, fala o cenário aqui de uma casa, de alguém que ouviu a palavra, cumpriu ela, é um homem prudente. Fala da prudência, do estar correto, do estar alinhado, da responsabilidade que está sobre nós. Mas a Bíblia diz que aquele que escuta a palavra e não cumpre é insensato, é irresponsável, colhe consequências ruins. Nós, como homens e mulheres de Deus, devemos nos posicionar de uma forma prudente, sensata e correta, para nos alinhar com a palavra. Querido, eu tenho consciência, eu como pessoa, como cristão, que muitas coisas, a grande maioria daquilo que eu vivo, daquilo que eu desfruto, daquilo que eu tenho, não é fruto de mim mesmo,
é fruto da bênção de Deus e viver a palavra, é acréscimo de Deus. E eu sei que se arrancar Deus, nada presta, se arrancar Deus, nada fica, se tirar a palavra, o inimigo vem num sopro, destrói tudo, leva tudo embora, querido, porque não está firmado em mim, está firmado na palavra, está firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Ele é a rocha. A Bíblia fala de uma casa que foi combatida pelo vento, pela chuva, pela dor, pela angústia, pelo sofrimento, e ela permaneceu de pé, porque ela estava firmada sobre a rocha. Querido, a edificação da tua vida tem que estar na palavra, a edificação da tua vida tem que estar na rocha, que é Cristo Jesus. E para permanecer na palavra é necessária a renúncia. E quando eu tomo um posicionamento de renunciar a algumas coisas na minha vida que são ventos mundanos que me desalinham, e eu renuncio isso para me alinhar com a palavra, eu alinho a minha vida com os céus, e a partir desse momento eu deixo de governar a minha vida, a carne deixa de governar a minha vida, e os céus começam a governar a minha vida, e eu começo a ter domínio próprio, eu começo a me controlar. E tudo isso vai gerando consequências de bênção dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Amém, querido? Vira para o seu irmão e fala para ele: alinhe sua vida com o céu. Amém, querido? Porque, querido, quando você consegue edificar a sua casa sobre a rocha, como uma pessoa prudente, presta atenção aqui, querido. A casa edificada sobre a rocha, olha o que diz: desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é um cristão. Não é porque você está na igreja, você dizima, você oferta, você toma ceia, você faz parte do ministério. Nós não estamos isentos das dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então nós temos aflições em todas as áreas da nossa vida. Mas quem está firmado em Cristo, consolidado na palavra, alinhado com o céu, combateu a chuva, o vento, sopraram e combateram contra aquela casa, mas a Bíblia diz: ela não caiu. Esse é o diferencial, querido. Edificando a sua vida na palavra, sobre a rocha, as lutas e dificuldades virão, mas você permanecerá firme. Os problemas chegarão até você, mas não te atingirá. Ele não te tirará do propósito. Você vai se manter focado no reino de Deus, firme com uma fé inabalável. Salmo 125, a palavra diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Assim será a sua vida quando você firma a tua vida na rocha. Assim será a sua vida quando você confia totalmente no Senhor. Deus constitui em ti uma vida inabalável. Inabalável. Por estar totalmente confiando em Deus. Por ter todas as áreas da sua vida confiando em Deus. Queridos, quantas pessoas que nós conhecemos, muitos talvez estão aqui, que estava com a tua vida totalmente alinhada, áreas da sua vida dando certo, colhendo frutos, desfrutando de bênçãos, desfrutando de milagres. Aí, querido, Satanás, ele gosta de enganar as pessoas, sabe de que forma? Ele começa a soprar no coração, nos ouvidos das pessoas, que aquilo que está acontecendo é por ela, não por Deus. Que é a capacidade dela, que é o potencial dela, que é a virtude dela, que é Ele que é bom, que é Ele que faz, que é Ele que acontece. E aí a pessoa começa a se distanciar de Deus, começa a se desalinhar da palavra. Em primeiro momento Satanás não faz nada, porque ele quer te isolar da presença de Deus, e no momento certo poder dar o bote, fazer de você uma presa fácil, e aí destruir a tua vida. Então, querido, nós precisamos estar com a nossa vida firmada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, a nossa vida firmada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Amém? Eu te pergunto, onde você tem constituído o teu casamento? Aonde você tem alicerçado o teu casamento? O seu casamento, querido, nós temos visto nos dias de hoje, o quantos casamentos estão se destruindo, quantas famílias estão se acabando, por se distanciar de Deus, por edificar a sua família e o seu casamento em si mesmo.
Nós presenciamos dia a dia famílias sendo desfeitas porque tem constituído um casamento nos seus próprios prazeres, nas suas próprias vontades, e constituído uma casa sobre areia, que quando vem o primeiro vento vai cair. Olha só, querido, o verso 26: aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. O mesmo problema que a primeira casa enfrentou, a segunda enfrentou. A diferença é que a primeira estava edificada na presença de Deus sobre a rocha e suportou a pressão. A segunda estava edificada sobre a areia e foi grande a queda. Muitos casamentos têm se destruído, têm se acabado, porque estão edificados sobre a areia. Não existe Deus na base, não existe Deus nos alicerces. Queridos, estar na igreja não significa ter o seu casamento firmado sobre a rocha. Ter o teu casamento firmado sobre a rocha é ter um compromisso com Deus e uma vida alinhada na palavra. Então cuidado, porque Satanás age sorrateiramente e ele arma um cenário como se estivesse tudo bem, e vai te esfriando. Você já não lê mais como lia, você não ora mais como orava, você não jejua mais como jejuava, já não ora junto como casal, não estuda a palavra, não vai num evento, não está envolvido com Deus como deveria estar, e ele vai te dando espaço. Satanás não tem pressa, e um dos maiores propósitos de Satanás é a família. É a destruição das famílias, é a destruição dos casamentos. É um grande alvo de Satanás. Então, querido, nós precisamos fazer o quê? Firmar a nossa vida sobre a rocha. Firmar o teu casamento sobre a palavra. Porque quando você, querido, sabe aqueles desequilíbrios e descontroles que existem dentro de uma casa, que depois daquilo ali já explode uma bomba e acaba com qualquer casamento? Querido, aquilo ali em Deus, Deus dá algo chamado domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio, querido? É você olhar para o teu marido e a vontade é pegar ele no pescoço e matar ele, destroncar ele. Mas o domínio próprio faz você não fazer isso, não tomar essa atitude. É você ter a vontade de pegar todas as tuas coisas e ir embora. Mas o domínio próprio e estar firmado na palavra faz que você permaneça e persevere pelo teu casamento e pela tua família. Esse é o diferencial, é a estrutura, é a base, é o alicerce. E com a presença de Deus vem o respeito, vem a proteção. Nós temos isso, tantos relacionamentos que constituídos sobre desrespeito, sobre traições, sobre um jugo desigual. Na presença de Deus, edificando o teu casamento sobre a rocha, que é Cristo Jesus, vai haver respeito, vai existir a proteção de Deus, existe um amor verdadeiro, vai superar as dificuldades, o domínio próprio vai reinar. É diferente. Aqueles que não se alinham com a palavra se tornam presa fácil. Filhos, querido, a dificuldade, eu já perguntei aqui, tem vários pais, a dificuldade para se criar os filhos. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando for velho não se desvie dele. Constitua a criação dos teus filhos na palavra, na presença de Deus, querido. Coloca isso como base na educação dos seus filhos. Dê princípio para eles da palavra e da presença de Deus. Vida financeira, que tem acabado com o casamento, que tem destruído, que tem quebrado empresas, levado as pessoas à falência, tirado a paz. Querido, se você é fiel ao Senhor, vai prosperar, Deus vai te abençoar. Não seja inconstante, seja firme e constante, Deus vai prosperar a sua vida. Família, querido, quantas casas têm sido um lugar de contenda, de confusão, de intriga. Deus tem um propósito para a tua casa, Deus tem um propósito para a tua família, Deus tem um propósito, querido, para a mesa. Quantos aqui tem mesa na cozinha da sua casa ou na área da sua casa? Deus tem um propósito para a mesa da sua casa, que toda a sua família esteja reunida em volta dela, que faça a refeição juntos, querido, que agradeça ao Senhor, ainda que seja arroz, feijão, uma salada e ovo. Deus tem propósito, querido, para que em volta da mesa da sua casa, ao fazer das refeições, exista Filipenses 4:7.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus, que a mesa da sua casa seja um lugar de paz, que o sofá da sua casa seja um lugar de paz, que o leito do seu casamento seja um lugar de paz. Esse é o propósito de Deus, e é uma paz que excede todo entendimento humano. É uma paz, querido, que não te isenta de ter lutas e dificuldades, mas é uma paz que vai além das lutas e dificuldades, e que você vai superar junto. Amém? Querido, nós vemos aqui no cenário, as duas casas enfrentaram o mesmo problema. Por que uma caiu e a outra não? A mesma situação. A diferença está na presença de Deus. A diferença é a base, é o alicerce. Vira para o seu irmão e fala para ele: Jesus é a rocha da sua vida, querido. Fala para ele: edifique a sua vida a partir de Jesus. Sabe, querido, se a tua vida está edificada sobre areia, se a tua vida está edificada sobre mentira, sobre engano, sobre tudo aquilo que está desalinhado com a palavra, nesta noite Deus quer começar a transformar a tua casa, Deus quer começar a transformar a tua família, o teu casamento, as tuas finanças, os teus negócios, a vida dos teus filhos, dos teus pais. Deus quer começar a transformar, e o Senhor não vai transformar a casa da tua vida colocando móveis novos, uma grande TV, quadros, pintura. Não, o Senhor vai começar do alicerce, é da base, querido. Que faz uma casa permanecer de pé não são os móveis, não é o alimento que tem ali, não é os quadros, não é a decoração, é o alicerce, é a estrutura. O que faz uma vida permanecer de pé, querido, não é a roupa que nós usamos, não é aquilo que está no visível, é o invisível. O sucesso de uma vida não está no que os olhos vê, o sucesso de uma vida está no que os olhos não vê, está na base, na estrutura. A estrutura da nossa vida é Jesus. A estrutura da nossa vida não é a placa da igreja. A estrutura da nossa vida, querido, não é o pastor. A estrutura da nossa vida não é a denominação. A estrutura da nossa vida, querido, está naquilo que os olhos não vê. Está em Cristo, está em Jesus. Ele é a base, Ele é a estrutura. Ele é a estrutura da nossa vida. Porque é a base, querido, é o alicerce da nossa vida, que faz nós passarmos pelos vendavais da vida e não ter uma grande queda, permanecer de pé. Está todo mundo contando os dias da tua queda, e você permanece de pé. Ninguém entende, mas você permanece de pé. Aí vem um problema financeiro e todo mundo fala: vai quebrar. Todo mundo está contando que você já quebrou, e de repente está lá você de novo, firme e forte, porque está edificado sobre a rocha. Vem um vendaval no teu casamento, e todo mundo falou: agora separou. E você vai lá e supera as lutas e dificuldades e permanece casado. É por causa da base, do alicerce, querido, é por causa da estrutura. O segredo é a base, é o alicerce. O segredo é Jesus. E Ele vai mexer nas bases do seu casamento, querido. Ele vai mexer nas bases da criação dos seus filhos. Ele vai mexer na base da tua saúde, das tuas finanças, de todas as coisas que você colocar nas tuas mãos, de tudo que você tem, de tudo que você... do que te pertence. Deus quer mexer nas bases, nas estruturas. Vira para o seu irmão e fala para ele: mas você precisa querer. Nós precisamos querer. Deus não invade a vida de ninguém. Deus só trabalha onde nós damos liberdade. Não precisa abrir, para ser rápido. Êxodo 35, que é um texto que hoje até me chamou muita atenção. Em Gênesis 35 diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú seu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Queridos, Jacó, ele já era um senhor. Jacó teve muitas fases na vida dele. Jacó, ele teve uma fase que ele rouba a primogenitura do irmão.
Teve uma fase que ele rouba a bênção do irmão, ele engana o pai que estava cego. Ele teve uma fase que ele teve que fugir de perto do pai e da mãe para não ser morto pelo irmão. Ele vai constituir família longe, mas no meio do caminho ele tem um encontro com Deus. Deus muda a vida dele, Deus toca nele. E ali Deus muda o nome dele para Israel, príncipe de Deus. Aí ele vai trabalhar para o seu sogro Labão, e ele é enganado por várias vezes, mas havia uma bênção de Deus sobre a vida dele. Mas já na constituição da sua família, nesse momento aqui em Êxodo 35, Jacó ele está passando por um momento muito difícil da vida dele. A filha dele tinha sido abusada por um homem, e os seus filhos tinham vingado e matado todos aqueles homens, ferido todos aqueles homens. Ele estava muito triste, muito decepcionado, porque ele via nos filhos as atitudes erradas que um dia ele teve. E aquele momento de decepção como pai, como servo, como homem de Deus, aquele momento onde ele achava que estava tudo bem, e de repente ele vê que está tudo errado. E a Bíblia diz que Deus fala com ele. Sabe por quê, querido? Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus não nos desampara. Deus não deixa de falar conosco. Jacó estava passando por um momento muito difícil, e Deus fala com ele, porque Deus o amava, e Deus fala comigo e com você porque Deus nos ama. E nesse momento Deus dá uma direção para Jacó e fala para ele: vai para Betel. Betel é a casa de Deus, é a habitação do Senhor. E Deus fala para ele: vai para Betel. E ele toma aquela posição, querido, de se achegar a Betel, de se achegar a Deus, de se achegar mais próximo de Deus. Sabe, querido, se nesse momento que eu tenho ministrado essa palavra, o Espírito Santo tem falado ao teu coração, que tem algumas áreas da sua vida que você precisa de um alinhamento com os céus, tem algumas áreas da sua vida que não está edificada sobre a rocha, essa é a hora. Mas isso não vai acontecer no mundo lá fora, isso vai acontecer em Betel, isso vai acontecer na igreja, isso vai acontecer na presença de Deus. Deus quer te chamar mais perto, Deus quer te chamar para Betel, Deus quer te chamar para a casa de Deus, amém? Porque nas dificuldades Deus sempre nos chama para perto. E a Bíblia diz que Jacó ele vai até Betel, ele vai para a casa de Deus. Mas antes disso, olha só, então disse Jacó à sua família e todos que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Nós não podemos ir para Betel, querido, e estar perto de Deus de qualquer forma. Aquilo que não agrada a Deus precisa ser tirado. E para você alinhar a tua vida com Deus, talvez tenha algumas coisas da sua vida que precisam ser arrancadas hoje, que precisa ser retirada hoje, que não vai ter como você estar em Betel com o mesmo coração e com as mesmas atitudes passadas. Às vezes algumas coisas precisam ser deixadas de lado hoje, para você chegar na casa de Deus em Betel. Jacó falou para sua família: tirai os deuses estranhos. Porque quem tem Deus estranho é porque não tem confiado no Deus de Israel, no Deus verdadeiro. Então naquele momento Deus está restaurando a confiança daquele povo e fala: vem até Betel. E Jacó fala: tira os deuses estranhos. Olha outra coisa que ele diz: purificai-vos. Ele está falando de santidade, de alinhamento com o céu. Fala: mudai as vestes, tira as vestes sujas. Será que essas vestes estão sujas? Será que tem ações e atitudes, pensamentos que têm sujado as nossas vestes diante de Deus? Deus nessa noite quer trazer um alinhamento e uma purificação para isso. E aí a Bíblia diz que Jacó vai até Betel, e quando chega lá ele constrói um altar. Altar é lugar de adoração e é lugar da manifestação da glória de Deus. Altar é o lugar onde a presença de Deus vem. Deus nessa noite, querido, quer te levar para Betel. Mas antes disso ele te diz: tira os deuses estranhos, purifica a sua vida, e vamos a Betel construir um altar de adoração ao Senhor. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé agora.